A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Hoje nós vamos caminhar para a penúltima lição dessa série. Como você sabe, durante esse trimestre nós conversamos sobre apologética cristã, defendemos aqui biblicamente vários pontos, respondemos biblicamente a várias perguntas e hoje nós vamos caminhar para o nosso 12º estudo. Eu queria pedir para você, obviamente, para que você compartilhasse esse link com o máximo de pessoas aí que você conhece, suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que outras tantas pessoas tenham acesso a esse estudo da Palavra de Deus. O nosso estudo de hoje trata de um tema que é historicamente complicado. Soberania de Deus, livre-arbítrio. É possível conciliar estas duas questões? Né? Essa é a pergunta. Né? A pergunta provocativa da lição é soberania de Deus ou livre-arbítrio? E a questão aqui é, será que existe uma resposta bíblica para esse dilema que já dura séculos? Para nos ajudar a responder a essa, ou a buscar, né, essa resposta bíblica, está conosco aqui nessa manhã o pastor Adelmilson. Pastor Adelmilson, mais uma vez, seja muito bem-vindo e que seja um tempo bom e produtivo para a gente, abençoador aí dos nossos irmãos. Amém. Paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É um prazer, é uma alegria estar mais uma vez aqui nessa mesa de tantos debates importantes, especialmente nesta série de lições onde debatemos acerca da defesa da fé. E nesta lição, como você mesmo mencionou, pastor Samuel, é uma lição que o tema não é muito fácil, né? Não é muito fácil, mas outros temas também foram difíceis. Então, Sim. Com a graça de Deus aqui, vamos pedir aqui a iluminação do Espírito de Deus para a gente pelo menos entrar em alguns temas, alguns textos bíblicos e entender melhor, com a ajuda do Espírito Santo, esse tema que de fato é difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente pode ter uma clareza maior. Amém, amém. Eu estava ouvindo esses dias uma palestra, né, do pessoal falando sobre a teologia pentecostal e eles dizendo assim que a grande vantagem da teologia pentecostal é essa, né? É que ela não é racionalista, ela sempre busca a iluminação do Espírito Santo, né? Eu achei muito interessante, né, no finalzinho da sua fala aí. Bom, lidar com esses dois temas, esses dois pontos, é uma tensão na teologia. Você já deve ter olhado aí, principalmente nas redes sociais, hoje é um frenesi nas redes sociais de debates que não têm fim a respeito desses dois temas. Não são temas de agora, são temas que já duram séculos. E esses debates, infelizmente, vamos colocar aqui para vergonha do Evangelho, eles acabam gerando muitas agressões, muita violência de ambos os lados. Tá? Esse assunto já é um assunto que ao longo dos séculos pessoas morreram por causa desses dois temas. Se existe uma maneira para a gente conciliar a soberania de Deus e a liberdade humana, essa maneira está na Escritura. E é isso que nós queremos fazer aqui hoje, o que temos falado desde o princípio desses nossos estudos aqui. A Bíblia continua sendo a nossa única regra de fé e de prática. Então, as nossas respostas, nós buscamos elas na Escritura. Então, se existe uma maneira de conciliar, essa conciliação está na Escritura. E é assim que eu começo, pastor Adelmilson, né? É possível afirmar biblicamente que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas são compatíveis, elas podem andar juntas? É possível? Do ponto de vista bíblico, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas são compatíveis. Nós encontramos na Bíblia, Deus é um Deus soberano. Ao mesmo tempo que o ser humano é livre. Bom, mas o tema, ele entrou em debate, especialmente ali nos primeiros séculos da história cristã, justamente por conta, talvez aqui o título da nossa lição, pastor Samuel, seja até uma provocação, não é verdade? Olha, soberania de Deus ou livre-arbítrio? É uma coisa ou é outra? Né? Então, para a gente conciliar, nós temos que ir para a Bíblia.
A Bíblia vai apresentar a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Quando chega, por exemplo, no quarto século da era cristã, do quarto para o quinto século da era cristã, nós temos o famoso Santo Agostinho, né, de Hipona, que é Aurelius Agostinho, final do quarto século, ele vai morrer no quinto século. Ele inicia entendendo a liberdade humana um pouco mais do que a soberania de Deus. Quando ele chega na metade ali do ministério dele, ele começa a enfatizar a soberania de Deus. Então, os debates começam acirrados mesmo dentro da igreja cristã, né, com Agostinho de um lado, defendendo a soberania de Deus. Do outro lado, nós temos Pelágio defendendo a liberdade humana. E uma liberdade até libertinosa até. Não né? bíblica. Né? Não bíblica, não bíblica. E esse debate entra nos temas da igreja, e quando a gente chega, especialmente ali na Reforma Protestante, nós vamos ter, de um lado, Martim Lutero, do outro lado, o seu ajudante, não é? que está debatendo a soberania de Deus, a liberdade humana, ou como Lutero dizia, a escravidão do arbítrio, né? Escravidão do arbítrio. A vontade escrava. Mas o debate, ele acaba ganhando força mesmo, ele ganha força mesmo com Calvino, o pastor João Calvino. Ele defende a soberania de Deus em detrimento da liberdade humana, e aí precisa ser compreendida essa afirmação, porque se ele defende a soberania de Deus, quer dizer que ele não defendia a liberdade humana? Sim, ele defendia a liberdade humana, mas dentro de uma visão. Do outro lado, nós temos, então, Armínio, que defendia a liberdade humana, mas também a soberania de Deus. Então, tanto Calvino defendia a soberania de Deus e a liberdade humana, quanto Armínio defendia a soberania de Deus e a liberdade humana. E isso só vai tentar conciliar dentro da igreja, especialmente na Europa, mais tarde no Sínodo de Dort. Então, a igreja ela tem ali talvez 1.600 anos de debate, e o debate não para por ali, né? Esses hoje, últimos né? 400 anos ainda é uma luta, especialmente hoje nas redes sociais. Aí nós temos teólogos de todos os lados debatendo o tema. Mas, voltando aqui para o título da nossa lição, soberania de Deus ou livre-arbítrio? Eu diria o seguinte: soberania de Deus e livre-arbítrio, ou livre vontade. E aí nós podemos explicar ao longo aqui do nosso bate-papo. Legal, legal. Já que a gente está definindo aqui algumas coisas, quando o que nós estamos falando por soberania e o que nós estamos falando por liberdade humana, só para entender aqui, muitas pessoas, às vezes, elas comparam a soberania de Deus com uma espécie de tirania de Deus, né? Deus é soberano, então nós somos fantoches, né? Alguns usam até esse exemplo, né? Por outro lado, como você bem falou, você tem essa ideia de Pelágio, que é uma liberdade humana totalmente sem nenhum tipo de limite, né? Nem moral. E aí, assim, se a gente pensar na liberdade humana, que ela é limitada moralmente, ela não é tão livre assim, né? Mas quando nós estamos aqui, nessa nossa discussão, falando sobre soberania de Deus e sobre liberdade humana, do que nós estamos falando? Poderia delimitar essas duas expressões? Vamos lá. Eu vou efetuar a leitura, inclusive está na nossa lição bíblica, que é o Salmo de número 135, começa ali no verso 5, no verso 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Quando a gente fala de soberania de Deus, nós estamos falando então de um Deus que faz tudo o que lhe apraz, tudo o que ele quer. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço, não existe ninguém maior que ele, ninguém consegue penetrar a mente de Deus, né? Exceto o Pai, Filho e Espírito, que é a Santa Trindade. Então, Deus faz tudo, absolutamente tudo o que ele quer neste mundo. Nada está fora do controle de Deus.
todas as coisas, pastor Samuel, todas as coisas, meu irmão, minha irmã, tudo, tudo, nada está fora do controle de Deus. Né? E aí vem lições que nós já passamos, inclusive. Sim. Deus e o mal, por exemplo. Sim. Né? Então, até mesmo o mal está debaixo do controle de Deus. E aí eu chamo aqui um exemplo de de Martinho Lutero. Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, o diabo está também debaixo desse comando de Deus, ou seja, o diabo não faz nada que contraria a vontade de Deus. Ele só faz se Deus permitir. Que é a ideia do Criador, né? Isso, se ele criou tudo... Isso, esse Deus, ele criou, sustenta absolutamente tudo. Fora disso, é aquela ideia de que Deus deu corda no universo e ele saiu desse negócio e está descansando em algum canto, em algum planeta. Mas a Bíblia diz que Deus é soberano, ele governa, os reis estão debaixo do seu comando, Trump está debaixo do comando, Putin está debaixo do comando de Deus, a Igreja da Promessa está debaixo do comando de Deus, absolutamente tudo. Uma folha que cai de uma árvore só cai porque há permissão de Deus. Sim. Então esse é o Deus soberano, ele faz tudo. Do outro lado, nós temos a ideia da liberdade humana, que tem um texto também na nossa lição, que é Gênesis capítulo 2, especialmente aqui no verso 16, tá? Diz assim, olha: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente. Olha, Deus cria seres livres, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, de um lado nós temos um Deus soberano, do outro lado Deus cria seres livres, moralmente livres, que podem fazer escolhas. Então, nós temos Deus como soberano, nós temos o ser humano como um ser humano livre. Ele tem escolhas e tem consequência e ele é responsável por suas escolhas. Certo. Bom, então quando a gente pensa até pegando ali um gancho do Gênesis, né? O capítulo 2, no capítulo 3 a gente já entra ali na tentação e na queda, né, do ser humano, né? O que vai provocar um colapso e, enfim. Do ponto de vista da salvação agora, né? Falando do ponto de vista da salvação, a Bíblia afirma que o ser humano está morto, né? Essa foi a palavra de Deus. No dia que comerdes, certamente morrerás, né? O ser humano está morto. E aí surge uma pergunta, né? Afinal de contas, a iniciativa de salvação, ela vem de Deus ou de alguma maneira há uma parcela humana? Veja que eu enfatizei a iniciativa, né? Ela vem de Deus ou há uma parcela de participação humana nessa primeira chamada de Deus aí? Pensei que você iria me apertar agora. A pergunta seria assim, o ser humano tem livre-arbítrio? Aí nós teríamos que ficar aqui até o final da série, né, para responder. Mas eu vou fazer a leitura aqui, Samuel, no capítulo 2 de Efésios, que é justamente isso que você afirmou lá de Gênesis, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Bom, o ser humano ele é criado livre. Do ponto de vista bíblico, só foi plenamente livre os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Possibilidade de escolha contrária, né? É chamado Isso. Na teologia. Como que eu posso ter livre-arbítrio se eu não posso escolher? Por exemplo, você pode escolher não pecar? Você está morto em delitos e pecados. Você fala, agora eu não peco mais. Não. Por quê? Porque a sua natureza. E agora me veio à mente aqui um outro texto que eu gosto muito de citar, que é João capítulo 3. João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos.
Jesus vai falar para Nicodemos, no capítulo 3, verso 6, olha, o que é nascido da carne é carne. É carne. Quem é nascido da carne faz o quê? Faz o que é da carne. Da carne. Porque é a natureza. A natureza dele é uma natureza corrompida. Então ele só alimenta a sua natureza. Então nas questões espirituais, Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade ali de escolha entre o bem e o mal. Nós nascemos desejando o mal. Em Gênesis capítulo 6 vai dizer que o pensamento do nascer até o morrer é mal. É mal. Nós vamos encontrar na Bíblia dizendo que a nossa natureza é corrompida pelo pecado. Paulo vai dizer, especialmente em Romanos, que ninguém busca a Deus, não há um justo sequer. Não há um justo. Então, todos nós nascemos no pecado, nós nascemos no pecado. Tá? Então, o que eu posso fazer nessa existência é escolhas, a gente chama ali de questões menores, né? Questões inferiores, aí Lutero vai chamar de questões inferiores. Mas a questão da salvação eu não posso escolher. Por quê? Porque eu nasci morto em pecado. Se eu nasci morto em pecado, eu vou desejar o pecado. Imagine aqui comigo, pastor Samuel, irmão, irmã, imagine aqui. Pense agora numa pessoa, num jovem, um jovem ali de uns 20 anos, num quarto escuro, sem luz, sem janelas. Mas ele tem energia elétrica. Nesse quarto tem energia elétrica, esse quarto tem uma lâmpada. Mas esse jovem, ele nasceu naquele quarto. Ele cresceu naquele quarto. Ele nunca viu a luz. Então eu pergunto a você, como ele pode desejar a luz se ele nunca viu a luz? Nunca. Ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é a luz. E aí, Paulo vai dizer, especialmente lá em Atos capítulo 17, que o ser humano, quando ele fala do Deus desconhecido, que o ser humano vai meio que tateando, ele vai pegando nas coisas para tentar andar. É esse ser humano que não tem direção. Aí, nós recebemos agora externamente uma força. Nós recebemos um poder, nós recebemos uma pessoa que é externa. Eu não posso desejar a salvação, jamais. Vem o Espírito Santo e ele liga o interruptor. Ao ligar o interruptor, a luz chegou neste quarto. Agora, eu não consigo ainda enxergar a luz, mas eu percebo que há claridade, mesmo que seja ainda meio fosco, meio ofuscado. É como aquele vidro. Existem uns vidros, eu acho que é martelado, é canelado, não sei, que você olha, você não consegue enxergar do outro lado, mas você percebe que tem um vulto, né? E aí o Espírito Santo vem, olha, eu estou enxergando aquele vulto do outro lado. E de repente, quando a janela é aberta, ou seja, quando os meus olhos são abertos, por conta da luz que o Espírito ligou o interruptor, a luz que é Cristo, ela vai trazer claridade. Paulo vai dizer, especialmente ali no comecinho da carta aos Coríntios, de Coríntios, né? Ele vai dizer, aquele que diz lá em Gênesis, haja luz, vai dizer, das trevas resplandece a luz na sua consciência. E isso que acontece. A luz vem, né? A luz vem para a minha consciência e agora eu enxergo o interruptor. Agora eu começo a enxergar as coisas. E a partir desta oportunidade, onde o livre-arbítrio, olha, ele começa a ser restaurado, eu posso optar em continuar na luz, caminhando na luz, ou eu posso clicar no interruptor e desligar a luz. Então, todo ser humano ele é acordado desta morte espiritual, deste sono espiritual, pelo Espírito Santo para enxergar Jesus. Alguns continuam enxergando Jesus, outros optam em não caminhar com Jesus. Mas a responsabilidade é do ser humano. Então, é o Espírito que trabalha na salvação o tempo inteiro para nos trazer luz. E quando eu tenho luz, eu enxergo Jesus. E agora eu tenho, olha, a minha vontade, o meu arbítrio, a minha vontade, agora ela é influenciada pelo Espírito de Deus. E eu passo a desejar Deus. Tá, então em tese, biblicamente, a iniciativa é de Deus. Deus ilumina lá o interruptor. Eu fiquei até pensando aqui, você falando do interruptor, e quando eu era pequeno, eu não sei se alguém já viveu isso, né? Mas na escuridão do quarto tudo é monstro, né? A roupa que pendurou na porta do guarda-roupa, tudo assusta. o cabo, tudo assusta, né?
E é exatamente essa expressão de Paulo, né? Você vai tateando, você quer achar o interruptor, porque quando você acorda no meio da noite e está tudo escuro, você não consegue ter dimensão de onde é a porta, de onde não é, né? E aí o interruptor ele acende no escuro e você consegue caminhar na direção do interruptor. Então, a iniciativa de Deus acende o interruptor, mas em segundo lugar, o ser humano precisa apertar o interruptor, é isso? É mais ou menos isso. Só que, quando você levanta a mão, também já é uma ação do Espírito. Já é uma ação do Espírito. Isso. Samuel, irmãos e irmãs, a salvação começa em Deus e termina em Deus. A mente humana, a consciência humana, o ser humano é esmagado pelo poder da redenção. O grande drama que a gente tem, Samuel, é que a gente se sente muito importante. Eu posso desejar Deus. O quê? Então, quem está morto em pecado? Ó, morto pensa? Não. Morto reage? Não. Morto anda? Não. É isso que Efésios fala. E o morto merece o quê? A ira, santa ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele envia o Espírito e envia o Filho, onde o Espírito traz a luz para a gente. É o Espírito Santo que vai trazer a iluminação. Agora, o meu arbítrio, a minha vontade começa a ser restaurada e nesta vida ela vai sendo restaurada, mas plenamente eu só tenho na pessoa de Cristo isso. Sempre o Espírito Santo me ajudando a tomar decisões. Por quê? Se nós deixarmos por nós mesmos, nós vamos desejar sempre o pecado. O próprio Cristo fala, né? Por exemplo, quando Pedro faz aquela confissão, Cristo fala, né? Foi pelo Espírito que você... Isso, exatamente. Né? Essa afirmação não é sua, não pode ser sua. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Né? Isso, tudo tá em Deus, gente. Tudo está em Deus. Começa em Deus, é Deus que faz o plano da redenção. Jesus, ele executa o plano de redenção, o Espírito Santo está por trás, né, como agente também desse plano de redenção, e nós vamos responder com fé. No plano de salvação, com fé. Mas até a minha resposta, ela é provocada ou ela é empurrada, impulsionada, né? É pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quando você falou em impulsionar, tem um texto ali de Atos que diz que o Espírito Santo impeliu. E a ideia de impelir é empurrar. Isso, né? Quem empurra a gente para Jesus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, toda essa ideia de que a gente é importante e tal, não, gente. Quem é importante é Deus. Nós somos carentes dessa graça, aí Ele vem com amor e nos abraça e nos acolhe, mas a salvação começa nele, com a iniciativa dele de salvar, e termina nele. A glorificação será também um ato de Deus. Eu sou totalmente dependente, eu não posso fazer nada para ser glorificado. É com Deus. Então, a consumação da salvação é com Deus. Mas e a regeneração? Ou antes, a eleição, como nós temos na Bíblia, que ela vem antes da fundação do mundo, né? Como nós cremos, conforme a presciência divina, Ele nos elege para a salvação em Cristo Jesus. Então, começa nele e termina nele. Tá, deixa eu só tentar fazer uma provocação. Veja bem, isso aqui é uma provocação, tá? Porque às vezes a gente fala tão apaixonado, né, alguma provocação, que algumas pessoas interpretam que é a nossa maneira de pensar. Isso aqui é uma provocação. E aqui, pastor Ademilson, eu quero dar uma empurrada mesmo aqui, uma impulsionada aqui para ver se a gente dá uma faiscada aqui nesse assunto. Então, a gente viu, assim, na sua explicação perfeita, muito bem aplicada, você tem Deus como um agente principal da salvação e o ser humano totalmente depravado, totalmente caído, na expressão bíblica, morto. Mas como que esse ser humano morto, como que esse ser humano caído, a gente ainda pode considerar que ele é livre, mesmo do ponto de vista moral, onde a inclinação para o mal faz o que é mal o tempo todo? Então, como pensar esse ser humano livre e esse ser humano moralmente livre, digamos assim, e ao mesmo tempo pensar em toda essa consequência que o pecado trouxe sobre a humanidade? Uma vez que a gente já sabe, eu sou nascido em pecado. Eu já nasci
com essa inclinação. O meu filho, o Nicolas, tem 1 ano e 6 meses. O Nicolas já tem um Adão nele. Adãozinho. O psicólogo não entende, o médico não entende, os ativistas aí de criação de criança não entendem, mas ele já tem um Adão dentro do coração dele. O mal já está no coração dele. Como conciliar essas coisas com essa ideia da soberania? Tá. Bom, a gente falou no início que os nossos primeiros pais, eles nasceram, ou eles foram criados livres. Livres. Deus é soberano, Adão e Eva são livres. E para compreendermos esta pergunta, Samuel, a gente precisa trazer aqui Adão para o centro do palco, né? Quando a gente pensa em humanidade, Adão, por exemplo, Adão é humanidade. Adão não é Adão, Adão é humanidade. Adamá é terra. Né? Por isso que Adão foi criado de Adamá. Certo. E sangue também vai ter a mesma raiz. Né? Então, quando a gente olha aquele Adão, a humanidade, que ali é criada em Adão, é uma pessoa, mas a humanidade ela é criada nele. Por isso que a gente chama de solidariedade da raça. Ou seja, tá aqui, ó, esse celular aqui, imaginemos que seja Adão, tá aqui. Adão é livre. Por ser livre, Adão tinha livre-arbítrio, livre escolha. Adão era moralmente responsável pelos seus atos, como foi. O pecado trouxe consequências, Gênesis capítulo 3, e ele é expulso. Ele é moralmente responsável, né? Então, quando Adão peca, automaticamente o Samuel peca. Automaticamente o Adelmilson peca. Por quê? Adão é humanidade. É humanidade. Todos somos solidários. Isso, somos solidários. Todos somos. Tem gente que fala assim, olha, mais, às vezes brincando e tal, fala assim, se não fosse Adão pecar, a gente não estava nessa situação toda. Né? Eu já encontrei gente que dizia assim, olha, eu queria mesmo encontrar Adão, eu queria dar uma surra em Adão, porque ele fez tudo isso com a gente. Não! Você seria a mesmíssima coisa, porque você é Adão. Minha irmã, você é a Eva. É a Eva. Nós somos solidários, gente, ali. Então, todo ser humano é responsável pelos seus atos hoje, porque assim como Adão foi responsável, nós o somos também. Todos os pecados que nós cometemos não é atribuído a Deus, é atribuído ao ser humano. Ele escolheu o pecado. Por quê? Porque Adão escolheu o pecado. Nós somos solidários neles. Mas aí tem uma parte boa. Por quê? Assim como por um homem, Adão, humanidade, entrou o pecado no mundo, agora imagine que esse livro aqui seja Jesus, o único homem que sobe ali no Gólgota, na cruz do Calvário, e quando ele morre, todos nós morremos a morte eterna nele, e quando ele ressuscita, nós ressuscitamos eternamente nele. Nós nos escondemos eternamente em Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Deus fez Cristo herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, exatamente. Então, quando ele sai da tumba, quando o Pai e o Espírito ressuscitam o Filho, Paulo vai dizer que nós também fomos levantados naquele ato, gente. É isso que nós precisamos entender, olha, porque senão Jesus não poderia nos salvar. Paulo vai dizer, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. O segundo Adão foi perfeito. Então, em um homem, nós fomos solidários, pecamos. Todos os nossos atos são responsabilidades nossas, todos os atos. Você, meu irmão, é responsável pelo que você faz. Inclusive a tentação, diz Tiago, né? Isso, não vem de Deus, é tentado pelo, aqui ó, coração. É o Adãozinho, é a carne. Nós temos 3 inimigos, né? O assunto não é soteriologia, nem hamartiologia. Mais vale. Ó, nós temos a carne, eu sempre digo que a carne está aqui dentro com uma portinha, tem uma janelinha. Os 2 inimigos estão fora, que é o mundo e Satanás, o diabo. Né? Então nós temos a carne, o mundo e o diabo. Quando você, meu irmão, você abre a janelinha pelo lado de dentro, e aí entram o mundo e o diabo. E a partir daí os inimigos tomam conta do nosso coração. Mas o apóstolo Pedro vai dizer também que nós recebemos, somos participantes da natureza divina. Isso é fantástico. Quando o Espírito vem e habita em nós, o Espírito Santo toma conta do nosso coração, uma nova natureza é implantada em nós. Então tem a natureza velha,
mas tem uma nova natureza em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E essa nova natureza agora, ela nos dá condições em Cristo Jesus também de ter o coração cheio do Espírito Santo para as boas obras. E aí, assim, eu acho que valeria a pena, pastor Adelmilson, a gente pensar em alguns textos, né, que trabalham essas duas ideias, né? Por exemplo, eu separei aqui o capítulo 7 de Romanos, né? Romanos capítulo 7, versículo 15, ele vai dizer assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E aqui, no mesmo contexto, né, ele vai dizer, né, porque não faço o bem que quero. Intelectualmente, ele até identifica o que ele deve fazer de certo, né? Mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aí no contexto, ele vai dizer o seguinte: o pecado me leva para fazer isso aqui. O pecado já está em mim, ele me leva a fazer isso. Mas a partir do momento que Cristo entra na minha vida, essa vontade de pecado não deixa de existir. Você falou um pouquinho da restauração de livre-arbítrio, né? Ele fala, ó, essa vontade não deixa de existir. Eu sei o certo que eu devo fazer, não consigo. O que eu não quero fazer, que eu achei que é errado, eu faço naturalmente. Mas agora, ele vai trabalhar a ideia de você mortificar a carne, né? Você vai matando a carne de fome para que esse espírito, né, essa nova criação de Deus comece a tomar forma. Então, é interessante essa ideia, interessante, né? Você tem liberdade, agora você está escolhendo aqui, ó. O mal está em mim, mas agora Cristo também habita em mim. E aqui ele fala de uma luta que é uma luta cósmica, né? O mal luta com o bem dentro de nós. A nova criatura brigando com a velha criatura, né? Isso. Elas são inimigas. São inimigas. Eu selecionei também aqui, olha, Gálatas capítulo 5, começa no verso 16. Gostaria de ler, depois você pode acompanhar na sua Bíblia, se você não conseguir acompanhar agora. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, o inimigo que nós temos aqui, ó, essa inimiga que esbraveja, né? Ela sempre quer mais, ela quer satisfazer o seu próprio desejo. E a inclinação da carne é morte, então ela caminha para a morte espiritual. Olha. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Estão em oposição. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, se você é um crente, aqui eu acho que é uma questão prática, pastor Samuel, a pessoa é crente em Jesus Cristo, mas ela continua praticando essas obras da carne, ela precisa pensar seriamente se ela nasceu de novo. Ela precisa pensar seriamente, por quê? Um crente em Jesus é um pecador redimido. Quem não é crente em Jesus é um pecador corrompido. O pecador corrompido precisa de novo nascimento, precisa nascer de novo. Um pecador redimido precisa de santificação, zelo, batalha, luta, mas até essa luta não é tua, é o Espírito Santo. Por isso que você não pode baixar a guarda. Então eu posso fazer, isso é libertinagem. Então aqui, olha, quem anda desse jeito aqui, olha, Paulo vai dizer que não herdará o reino de Deus, sabe? A pessoa continua bebendo, né? De vez em quando ela está embriagada. Será que ela nasceu de novo? A gente sempre diz assim, olha, como você prova que você é crente no ato da conversão, por exemplo? Você se converteu, como que eu percebo que você
é um convertido? Você começa a desejar as coisas de Deus. Você começa a trocar de amigos. Trocar de amigos. Você começa a trocar o vocabulário. Não fala mais palavrão, não pensa as coisas que pensava, você não é uma pessoa violenta, você não resolve tudo no braço. Isso é identificação externa de que você se converteu. Ah, eu sou convertido há 30 anos, mas eu continuo com os mesmos amigos, bebendo no mesmo bar, bebendo as cachaças, etc, etc. Provavelmente você não se converteu. Provavelmente. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a evangelização, quem sabe nesta manhã, é a manhã em que a luz vai nascer no seu coração. Verdade. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso, gente, porque tem milhões e milhões de pessoas frequentando igrejas que nunca chegarão aos céus. Por quê? Porque nunca nasceram da água e do Espírito, nunca nasceram do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não adianta, gente. Frequentar a igreja e continua em pecado, e não é um pecado que a pessoa derrapou, um pecado em que a consciência acusa, você pecou, você pede perdão, não é o pecador quanto mais, ele peca e sempre a natureza aqui, ó, a carne aqui dentro fala, mais, mais, mais. Isso é característica de quem não é convertido. Agora, quem é convertido está em Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram, aquilo que você falou, Samuel, matou a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem pertence a Jesus e quem não pertence a Jesus ainda dá muita comida para a carne, ainda vive da carne, ainda é um carnal. Mas Jesus Cristo tem um plano de redenção. Irmão, lá em Gênesis capítulo 3, irmão e irmã, uma desordem entrou neste mundo, o pecado entrou neste mundo, tudo se tornou desordem. Mas nós temos em Cristo Jesus a solução para os nossos pecados. Você pode entregar o controle da sua vida para Jesus. E se você entregar o controle da sua vida para Jesus Cristo, você é salvo. O seu nome é escrito no livro da vida. Você será salvo. O reino pertence a você. Nós temos um rei e nós somos súditos deste reino. Hoje é um dia especial para você entrar no reino. Amém. Eu queria só destacar na sua leitura o versículo 25, né? Porque o versículo 25, ele dá a ideia de que, apesar da santificação ser uma ação do Espírito, ela tem uma iniciativa, ela tem uma intenção humana, uma intencionalidade, né? Porque ele vai dizer, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Né? E aqui é a intenção, né? É constante, né? Isso. É constante. A prática, né? Olha, eu vivo, mas eu ando também, no dia a dia. Então a minha vida precisa ter frutos dignos de arrependimento. E é isso, justamente isso que acontece. Deus é soberano, Ele nos chama através da pregação do Evangelho, né? Quando a gente vai denominar de chamado eficaz, né? Através da pregação do Evangelho, nós somos acordados daquele quarto escuro, turvo, trevas, a luz vem naquele quarto e eu enxergo essa luz. E a partir do momento que eu vejo essa luz, eu posso andar nessa luz, eu posso caminhar com Jesus Cristo. E a partir do momento que eu caminho com o Senhor Jesus Cristo, eu posso, por influência do Espírito de Deus, eu posso ter boas obras, obras que nascem de Jesus, que nascem da cruz. Por exemplo, guardar a lei, observar a lei, né? O Sermão do Monte, aquilo que o Evangelho indica como um caminho correto para todo crente. A partir do momento que eu nasci de novo, eu preciso ter um esforço, e esse esforço é provocado pelo Espírito de Deus, para ser zeloso, para que tudo que eu venha fazer possa glorificar a Deus. Pastor Adelmilson, já que a gente está falando de santificação, eu queria, assim, para a sexta pergunta aqui, ia ser a sexta, depois vamos inverter a ordem aqui. Tá bom. Porque essa ideia da santificação, ela é interessante, né? Eu ouvi um pastor uma vez, ele disse assim, que em nenhum momento da Escritura você encontra uma pessoa
tem Cristo, ou uma pessoa que é iluminada pelo Espírito, praticar pecado e não ser, e ter paz, ter sossego, né? Aí ele brincou assim, ele falou, provavelmente, se você continua fazendo esse pecado e você está tranquilo, não, está tranquilo. Ele falou, provavelmente você foi abraçado pelo diabo, né? Porque o diabo é aquele, não, está tranquilo, pode continuar, fica em paz e tal, né? Porque o Espírito, na verdade, ele confronta a gente, né? O Espírito, ele confronta, ele nos causa inquietação por aquilo que antes praticávamos naturalmente, mas agora com esse revivificar, né, revivificar do Espírito, a gente já começa a ser estranho para nós, né? Então, como que a gente consegue pensar assim, ó, seres livres, seres moralmente responsáveis e ao mesmo tempo lidar com essa ideia de que lá na frente teremos que prestar contas de todas as nossas ações. Então, assim, você é livre, né? Talvez lá o texto de Eclesiastes, né? Faça tudo o que quiser no seu coração, viva do jeito que você quiser, saiba, porém, de uma coisa, no último dia Deus trará todas essas coisas à luz, né? Então, como que a gente concilia isso? Como que a gente pensa nisso, né? Talvez partindo aí para essa questão da santificação. Tá. Bom, nós vimos também aqui no nosso debate de hoje, na nossa conversa de hoje, que Deus é soberano. Deus é soberano. Esse Deus soberano não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Porque Deus enxerga tudo, digamos, no tempo presente para Ele. Então, para nós tem Abraão, né? Lá atrás, 2000 anos, 2000 e poucos anos antes de Cristo, né? Nós já estamos 2000 anos depois de Cristo. Mas para Deus está tudo num único patamar para Deus. Ele enxerga todos assim. Quando Deus nos chama em Cristo Jesus, a santificação, olha, você já nasceu de novo, porque quem não é nascido de novo não deseja as coisas de Deus. Então, já nasceu de novo. Por intermédio da pregação do Evangelho, você é acordado da morte espiritual, você é regenerado pelo Espírito Santo, você se converte, né? Você muda de rumo, né? A chamada metanoia, que não é só a mudança de rumo, mas é a mudança de pensamento. Seu pensamento muda, não é a mente, o pensamento. Você pensa outras coisas, você pensa as coisas do alto agora, né? Até o que vem à mente é alterado, né? Nem chegou a você, já é alterado por conta da redenção, do que o Espírito fez em você. Você é adotado na família de Deus e a partir daí você precisa caminhar em santificação. Em santificação. Por quê? Por quê? E assim, para eu entender melhor isso, eu compreendi que quando eu sou aceito na família de Deus, na família de Jesus Cristo, né, eu sou aceito por Deus na família dele, eu preciso ter as regras desta família, como crente. Em Cristo, eu me torno agora não escravo da carne. Paulo vai dizer, a pessoa se torna escrava do pecado, e isso conduz à morte. Mas quem é escravo de Cristo tem vida. Eu me torno um escravo do Senhor Jesus. Como escravo do Senhor Jesus, eu passo a fazer as coisas que agradam a Jesus Cristo, porque de livre vontade, ou seja, Ele, por intermédio do Espírito Santo, a minha vontade, a minha cerviz é dobrada, e agora eu passo a enxergar com aqueles lampejos de um arbítrio restaurado o que faz sentido no mundo, o que faz sentido é Jesus. Quando eu enxergo o que faz sentido em Jesus, eu faço tudo para agradar a Jesus. Eu vou dar um exemplo. Você vai observar, Samuel, que tem muita gente que tem problema com roupa, né? Roupas, né? Indumentárias, modos, né? Enfim. Mas quando você pertence a Jesus, você não vai perguntar assim para o seu esposo, irmã, essa roupa está legal, ela é uma roupa composta? Não. Por quê? Porque você vai agradar a Jesus, você é escrava dele. Você vai perguntar para o seu Senhor, sim, Senhor, essa roupa é do seu agrado? Aí o irmão vai colocar uma roupa, ele não vai perguntar para a esposa, não, ele pergunta para Jesus, é o ponto de vista de Jesus que vale. Você vai a uma festa, por exemplo, você pergunta para Jesus se essa festa é do agrado dele, se a Bíblia contempla isso aí, as suas amizades, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, os negócios que você faz, né? A inclinação da sua carne, se você está modificando a carne, tudo isso é para agradar a Ele.
Então, tudo que a gente faz nessa existência é para agradar a Jesus. Eu me tornei um escravo do Senhor Jesus. E olha que não é uma escravidão penosa, pesada. Não. É uma liberdade tal que em Cristo eu me torno um escravo dele. Eu o amo tanto, porque os meus pecados foram perdoados, que eu me torno um escravo do Senhor Jesus. Tudo que eu faço, e Paulo vai dizer lá, quer comais ou bebais, né? 1 Coríntios 10, 31, tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Levar o lixo é para a glória de Deus. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua é para a glória de Deus. Ele usa a expressão qualquer outra coisa, né? Fazer um negócio é para a glória de Deus. Comprar um carro é para a glória de Deus. Vender um carro é para a glória de Deus. Tratar a esposa é para a glória de Deus. Tratar bem o seu pastor é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo é para a glória de Deus. E se eu não viver para a glória de Deus neste mundo? No final da estrada, nós vamos encontrar alguém. Eu gosto da expressão de um teólogo americano, ele já é falecido, chamado August Sais. August Sais fala que tem é como se fosse um Waze, né? Que está em tempo real nos acompanhando. E ele vai dizer, há uma mão eterna que escreve a tua história em tempo real. Há uma mão eterna que escreve a tua história em tempo real. E aí eu posso aqui pensar, sabe, até as histórias que aconteceram com você com 1 ano de idade, 2 aninhos, 3 aninhos, há uma mão que escreve a tua história em tempo real. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz que os ímpios vão ter um encontro com ele, que é a prestação de contas. Lá no final, sim, tem um ser, né, ele vai dizer, num trono, ele chama de Megas, num grande trono, translúcido pela a glória que ofusca aqueles que estão diante dele. E ele vai dizer assim, olha, e todos se apresentarão ali. Grandes megas, né, e pequenos. Ele vai dizer, os nécros, os mortos, estarão diante dele vivos para prestar conta com ele. Sabe, gente, todo pecado que tem no mundo, seja o pecado, o mal provocado nesse mundo, o mal natural, o mal moral, que é o mal provocado pelos seres humanos, todos os nossos atos, um dia, eles precisarão chegar diante de Cristo. Se você não for um salvo, né, por Jesus Cristo, com certeza você vai estar em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O trono translúcido terá alguém assentado, e é Jesus Cristo. Diz que a terra e os céus vão fugir da presença deles, vão correr dele, e não vão encontrar lugar no firmamento. Só que o texto diz que você vai estar, você não, né? O ímpio vai estar em pé diante dele. Não vai piscar os olhos. Você vai estar em pé. Eu sempre gosto de comparar assim, olha, você que vai para a igreja, senta de qualquer jeito, fica no celular o tempo inteiro, e o pastor pregando até suar o paletó. Aquele dia o texto, João vai dizer que o sujeito vai estar em pé, sem mexer o lábio, sem mexer a expressão diante dele. E diz que todos prestarão contas com aquele que está sentado no trono. Essa é uma cena interessante para a gente pensar, né? Inclusive quando a gente fala de santificação, né? Há uma prestação de contas, né? Então, caminhar em santificação é algo que precisa ser uma busca constante, né? Porque há consequências, né? Há consequências. Sim. Pastor Ademilson, estamos caminhando aqui para o fim. Nós já vimos, então, que, embora humanamente seja difícil, né, um pouco difícil, mas, biblicamente, soberania de Deus e liberdade humana, elas estão caminhando. Né? Isso, Deus criou elas seres caminham, livres. Isso, elas caminham, soberania de Deus, seres livres, né, liberdade humana. Existe um momento, aqui um ponto que a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar, não consegue. Deuteronômio 29 vai dizer que coisas encobertas para Deus. Então, dá a impressão que tem algo aqui encoberto que a gente não consegue enxergar. Mas nós cremos que Ele é soberano e Ele sustenta este mundo. Então, nós cremos nele. Ele é bom, criou a gente para a glória dEle, mesmo que eu não entenda, eu creio nele. E com esta fé nele, nós podemos caminhar em segurança, que um dia nós chegaremos diante dele. E eu nem sei se no céu nós vamos entender tudo isso. O homem que acha que é muito importante, quer entender lá. Não. E nem vai fazer sentido. Né? E existem seres poderosos lá no céu, Samuel, aqueles seres poderosos, né? O cara fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Paulo o que ele quis dizer aqui. Já foi, meu irmão, passou. Aqueles seres poderosos, né, ali de Apocalipse, diz que eles prostram silenciosamente com o rosto diante dos
aos pés, né, se pudéssemos usar uma linguagem aqui antropomórfica, os pés daquele que é o rei, né? Como que eu, Adelmilson, vou chegar lá e vou querer interpelar alguém? Me explica Romanos 9. Que confusão foi essa que o senhor colocou a gente, né? Não, irmão, Romanos 9, 10, João 6. Explica esse negócio. Não, nós chegaremos lá e nós cantaremos a Ele eternamente, né? Ele, né? Estaremos escondidos nele, nós entraremos no ser dele. Paulo vai dizer que a gente vai conhecer um pouco mais da mente de Cristo, né? Mas será só uma introdução. Um pouco mais só. A eternidade, nós conheceremos um pouquinho dele, porque a gente sempre vai ser humano, ele sempre vai ser o Deus Todo-Poderoso. Nós sempre seremos pessoas que passaram da morte para a vida, seres criados no tempo, ele eterno, sem começo nem fim. Então, ele toda a glória. A gente vai chegar no céu para adorá-lo. Então, para de pensar que isso é importante demais. Eu não sou e nem você, meu irmão, minha irmã. Agora, como que isso ajuda a gente, pastor Adelmilson, a sermos mais intencionais na pregação do Evangelho? Já que eu sei assim, ó, Deus é soberano, então o Espírito precisa, se o Espírito não iluminar o cara não vai. Mas, ao mesmo tempo, esse cara precisa ser chamado por Deus, e a gente vê na Bíblia que ele é chamado pela pregação, né? Então, uma mente mais, assim, desapercebida, ela pode pensar assim, bom, já que é assim, já que é de Deus a iniciativa, então, gente, vamos ficar tranquilo, vamos fazer ensaio o dia inteiro no sábado, vamos gastar todo o dinheiro que a gente tem nos nossos cultos para a gente mesmo, vamos continuar gastando fortuna naquelas nossas lembrancinhas, né? Por quê? Porque aquele que Deus quiser salvar, Deus salva, né? Mas como que nós podemos ser evangelistas? Porque essa é uma conclusão equivocada, né? A Bíblia ordena, né? O próprio Cristo ordena a gente a pregar, e não é aquela expressão lá que dizem que é de Assis, né? Que ele nunca disse, mas dizem que é dele, né? Pregue o evangelho, use palavras, né? Que ele nunca disse, mas o povo diz que é ele. A Bíblia fala que você tem que pregar, e você tem que impelir, você tem que... a gente chama de apelo, né? Você chama mesmo o pecador ao arrependimento. Como que essa ideia, Deus soberano, liberdade humana, pode motivar e aprofundar a nossa pregação do Evangelho? Tá. Vou tentar colocar aqui em pontos, né? A salvação, o plano de redenção, começa com a eleição, né? Deus nos elege pela presciência, ou seja, o conhecimento antecipado de Deus. No tempo, ele sabe quem vai se render ou quem não vai se render a Jesus. Então, tem a eleição. Depois, nós temos no tempo agora, nós temos uma parte importante que é o chamado. O chamado acontece pela pregação da palavra. Pregação da palavra. Deus não usa anjos para pregar, ele poderia usar. Ele tem milhões de anjos. A própria Bíblia diz que os anjos desejavam. Desejaram, mas Deus usa elementos humanos. No plano de redenção, tem uma partezinha que é o chamado. O chamado é realizado. O chamado é a pregação. 66 livros aqui, olha. Pregação, tá? Pregação no púlpito. E aí a gente defende uma questão que assim, muita gente fica entretendo as pessoas no púlpito, com piadas, com brincadeiras. O culto é uma Disneylândia, né? É pregação da palavra, pregação onde o pecador ele precisa se contorcer lá no banco, pregação da palavra. Ele tem que ser ofendido pelo Evangelho. E Deus usa, né? Deus usa pessoas para isso. E Deus usa pessoas que estão integradas num corpo que é a igreja. E quando a igreja não cumpre essa etapa da redenção, ela é omissa. Ela é omissa. Deus reprova o ato de uma igreja omissa, que não prega o evangelho. Se você observar, por exemplo, no evangelho de Marcos, especialmente ali no capítulo 11, Jesus ele vai amaldiçoar a figueira, porque ela não tem fruto, porque não é tempo de fruto, mas como que alguém vai até uma árvore, sabendo que não é estação, que não teria fruto, ele vai para buscar fruto. Mas ali é só uma simbologia. Na verdade, Israel ela está mais ou menos ali retratado naquela figueira. Houve um tempo de Israel frutificar, Israel não frutificou. Israel não frutificou, irmãos. Israel tinha que ser exemplo para o mundo inteiro, tinha que mostrar a glória de Yahvé para o mundo inteiro. Os salmos includentes, os salmos que vão dizer assim, as nações virão e vão louvar, vão adorar. Mas como se as nações falam um outro idioma? Como que as nações servem outros deuses? Mas dentro do templo, os louvores seriam de tal forma poderosos que as nações entenderiam quem é Deus. Mas Israel se fecha.
Israel se fecha. Israel se fecha de tal forma que ele não permitia que pessoas entrassem no templo dele, numa muretinha para frente, não podia entrar. Só homens santos. E Jesus vai dizer que tinha um homem santo na sinagoga endemoniado. Né? E é por isso que a figueira seca, porque a figueira não produziu fruto. Será que a igreja não pode ser uma figueira nesse tempo? Igrejas que estão em volta, em festinhas, bazares, mais pastelada. Mas para que todo esse dinheiro? Para ganhar almas? Não, é para fazer o retiro de final de ano. E a gente faz o retiro de final de ano, a confraternização, e nós temos brincadeiras, e nós temos... Tudo isso pode acontecer na igreja, tudo isso pode acontecer. Mas você acha que é justo gastarmos a energia, a força, o vigor da sua idade para fazer tudo isso para entretenimento no final? Tudo isso é importante, mas se isso resultar em salvação, gente. Então a igreja que não prega, ela é omissa. E nós vamos encontrar até mesmo no processo de salvação daqueles que acreditam muito mais na soberania de Deus, digamos assim, eles entendem claramente que a pregação é uma obrigação da igreja. Paulo vai dizer que ele era obrigado. É dever, era uma dívida. É dívida. Sabe, a igreja adventista da promessa precisa entender que ela foi colocada no mundo um dia para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho. Nós vamos fazer as festinhas? Vamos. Vai ter a confraternização? Vai. Vai ter o retiro? Vai. Mas qual é o resultado disso? Nós temos que pensar, tem que ser almas. Tem que ser pregação da palavra para pessoas serem salvas em Cristo Jesus. E se a pessoa não é salva em Cristo Jesus, eu não posso falar, é Deus que não quer salvar. Ele é soberano, ele predestina, né? Você vai encontrar grandes pessoas, grandes missionários que acreditavam na predestinação. William Carey, por exemplo, né? Lá ao redor de Londres, disseram para ele, meu jovem, quando Deus quiser salvar os indianos, ele vai salvar, porque ele é soberano. Aí William Carey acreditava na predestinação. Ele disse, não, faz parte da salvação a pregação. Eu creio na pregação, faz parte. E ele sai com a família dele, e ele vai para Calcutá, na Índia, depois ele vai para Serampore, na Índia. Ele sepulta 2 filhos, um filho, Peter, ele sepulta na Índia, a esposa ela tem um surto por causa da morte do filho, mais tarde ela morre, ele sepulta, ele se casa a segunda vez, e ele sepulta a segunda esposa que mais tarde faleceu, ele sepulta 2 esposas, ele sepulta um filho, mas depois de 30 e poucos anos, William Carey, acreditando na pregação do Evangelho, ele batiza 1.400 pessoas, ele cria a Universidade de Serampore, ele cria escolas e hospitais. Recentemente, o governo da Índia, não tem muito tempo, declarou, William Carey é um cidadão amigo da Índia, mas quando ele chegou lá, ele era expulso das ruas. Por quê? Porque um dia ele entendeu a salvação. Será que a promessa não precisa entender esse negócio um pouco mais, Samuel? Eu fico pensando às vezes, será que a gente não precisa entender esse negócio? Assim, olha, nós vamos gastar assim, nós temos coral na igreja, esse coral vai cantar para salvar pessoas. Nós temos ministério de louvor, a gente vai cantar para salvar pessoas. Até porque o coral só canta para agradar uma plateia de 3 pessoas. Biblicamente, se agradar outra, o outro está errado. Ele precisa agradar o Pai, o Filho e o Espírito. Sim. Né? Sim. É o coral que tem uma plateia de 3 pessoas. É o ministério de louvor que tem uma plateia de 3 pessoas. Então o pregador prega para 3 pessoas. É para agradar essas 3 pessoas. Então, para que eu preciso então pregar que vai alcançar seres humanos em qual sentido? Na salvação delas, na edificação delas, no aparelhamento dos santos. Então toda a força, todo o louvor do ministério de louvor, do coral, do quarteto, de duplas, enfim, do ministério infantil, jovens, tudo isso precisa mostrar o Calvário. E quando isso mostra o Calvário, o Espírito Santo taca uma luz na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário tem um homem, e ele está de braços abertos. E ele vai dizer sempre assim, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Um dia, a minha família, Samuel, ouviu esta frase, ou este convite especial, o maior de todos os convites, né? Um dia a tua família ouviu o maior de todos os convites, vinde a mim. E a tua família, meu irmão, minha irmã, também ouviu esse convite. E nós fomos para os braços de Jesus. Será que nós não temos que unir esses quase 80 mil adventistas da promessa com um único convite? Nós temos um único convite. Vinde a mim, né? Vinde a Jesus, todos os cansados e sobrecarregados, e Ele vai tirar o fardo das suas costas, vai tirar o peso das suas costas, você vai ter uma nova existência, uma nova vida. Eu acho que a igreja precisa encarar a pregação do Evangelho como algo essencial que faz parte do seu chamado histórico.
Deus nos chamou em Cristo Jesus como igreja para pregar o evangelho. Sem isso, nada do que se faz tem valor, né? Sem isso, sem essa pregação. Pastor Ademilson, chegamos ao fim aqui. E aí, aqui no final, eu queria que você desse uma palavra aí, uma palavra pastoral mesmo, né? Já que nós tratamos de um assunto que acho que aqui é botar a mão em vespeiro, né? Mas tratamos de um assunto que é polêmico, etc., mas tratamos biblicamente. Mas eu gostaria que você desse uma palavra para irmãos, ou pessoas que às vezes brigam uma com as outras e ficam nas redes sociais, é ofensa de um lado, ofensa do outro. E eu queria que você desse uma palavra pastoral, né? Como que podemos ser mais bíblicos, como que podemos amar a Deus, amar o pecador, amar as pessoas, levar esse evangelho adiante e fugirmos desses debates infindos que só causam vergonha para o evangelho aí nessas redes. Na verdade, quando a gente dá uma navegada aí pelas redes, a gente vai observar pessoas, algumas têm conhecimento, são profundas, né? São leitoras. E assim, a gente tem livros aqui também. Eu estou com um livro aqui, por exemplo, do Charles Spurgeon. Clássicos. Eu estou com um livro aqui, ó, do Walson, né? Roger Walson, né, do Teologia Arminiana. Nós temos aqui, ó, Nascido Escravo, né, Martim Lutero. Então, assim, a gente lê também. Agora, o nosso exercício é compreender as Escrituras Sagradas para a salvação. E quando a gente percebe que a pessoa leu o livro de Lutero, né? Um livro de Lutero, e ela já quer dar a opinião dela, e ela quer ensinar. Virou especialista. Virou especialista em Lutero, né? Enfim, leu o livro Nascido Escravo de Lutero, e esse aqui que é simplificado, não leu nem o livro completo, né? Então, gente, está na hora de nós também tomarmos uma decisão. O pastor Paul Washer, ele tem uma frase que eu gosto muito, assim, vá, pregue e morra. Está na hora da gente sair das redes sociais, e ele está fazendo justamente uma crítica às redes sociais. Quem sabe, será que não está na hora de você deixar as redes sociais eu vou pregar num lugar onde ninguém pregou ainda? Eu vou pregar para o meu vizinho que ninguém pregou, eu vou pregar para o meu colega de universidade que ninguém pregou. Saia dessa bolha, sabe? Ofendendo irmãos calvinistas, ofendendo irmãos arminianos. Arminianos ofendendo calvinistas. Um fala que um crê nisso, outro crê naquilo. Né? Um chega a chamar a teologia do outro de diabólica. Né? Então, é uma situação assim que causa mesmo vergonha, sabe? Para quem já nasceu de novo, quem precisa ter tolerância. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que ele não pode entrar nessas brigas. Não pode entrar. Ele não pode entrar. Então, assim, a minha palavra para os adventistas da promessa, evitem brigas em rede social. Evitem. Evitem brigas na porta de igreja, na lição bíblica, onde um puxa para um lado. Não. Você vai discutir o tema da lição bíblica, você vai discutir os temas que têm relação ali com a teologia, com a dogmática, mas com mansidão, né? Com a proposta sempre de ver a pessoa ser convencida para as Escrituras Sagradas. Né? Então, acho que esse é o caminho. E focarmos naquilo que faz sentido. O que faz sentido para Deus é a gente pregar o Evangelho nesse tempo. Eu não vejo ninguém, Samuel, brigando para pregar o Evangelho. Não, Samuel, é que você pregou para mais famílias que eu e agora eu preciso... Não, Isso não tem, né? É sempre assim, monergismo, não sei o que mais. O espaço, Gente, o Cordeiro morreu, gente. O Cordeiro morreu na cruz do Calvário, gente. Lá nós vimos um Cordeiro mudo, né? Como diziam os irmãos moravianos, os 2 meninos que foram pregar o Evangelho na tribo, lá numa ilha, por 3.000 pessoas, que nunca tinham ouvido o Evangelho, os meninos foram, se venderam, quase 20 anos de idade, eles se venderam como escravos, né? Saindo no navio. Quando eles estavam saindo do navio, os amigos, os parentes, né? de Hanhut, por que vocês vão? E os meninos gritaram, 2 meninos, né? Meninos que poderiam ser até meus filhos pelas idades, né? Eles gritaram, nós iremos para que o cordeiro que foi imolado receba o preço do seu sacrifício por nós. Por que nós iremos, promessa? Nós iremos para que o cordeiro receba o preço do seu sacrifício por nós. O cordeiro que foi imolado receba o preço do seu sacrifício por nós. Igreja Adventista da Promessa, vamos pregar o Evangelho, né? Vamos deixar de discussões que não trazem nada, vamos levar essa santa palavra aqui, olha, para que todos que olhem para ela sejam salvos, iluminados pelo Espírito, olhem para Jesus e sejam salvos, e nós vamos povoar os céus.
muitos e muitos, milhares e milhões de adventistas da promessa vão povoar o céu Glória a para Deus. a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Ademilson, pode orar por Amém. nós? Amém. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade desse estudo, caminhando já para o final dessa série, também ao final do ano. O Senhor tem sido bondoso com a Igreja da Promessa, bondoso com o nosso povo. Nós te agradecemos. Te agradecemos também pela tão grande salvação. Um dia nós fomos encontrados num canto da vida pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito ligou aquele interruptor, a luz clareou em nosso coração. Nós vimos a luz. E essa luz entrou no nosso coração para nunca mais sair. Nós vamos viver de glória em glória a imagem dEle. A imagem dEle. Pai, que a gente na promessa, a gente não precisa ter muita coisa, mas a gente não pode perder o Filho. A gente não pode perder o Espírito. Eu peço que o Senhor dê o seu Espírito Santo no seio dessa igreja, entusiasmando os corações para nós pregarmos o Evangelho. Que Jesus Cristo seja o centro da Igreja Adventista da Promessa. Que a única teologia que exista nessa igreja seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o único debate que a gente venha travar seja pregar Jesus para mais nações, para mais povos, para mais pessoas. Pai, eu oro por esta igreja. Ajude-nos para que 2021 seja um ano especial, um ano para que os nossos corações sejam tocados para pregar o Evangelho, para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor Jesus, nós anelamos a sua volta, nós aguardamos a sua volta. Nós queremos que o seu povo especial seja preparado, um povo zeloso de boas obras, seja preparado para o seu retorno. Pai, prepare a Igreja da Promessa para o retorno do teu Filho Jesus. E que milhões e milhões de crentes estejam preparados para esse dia glorioso, o dia da sua vinda. Por isso nós somos essa igreja especial que prega o retorno de Jesus no poder do teu Espírito. E eu agradeço o Senhor por ter essa mensagem poderosa para a Igreja Adventista da Promessa do nosso tempo. Amém. Amém, amém. Pastor Ademilson, mais uma vez, obrigado por esse tempo aqui com a gente. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Jesus abençoe sua vida. Nova série de lições, começa aí no primeiro sábado de janeiro. Você pode entrar no site da Editora Promessa e adquirir a sua lição, se você ainda não adquiriu. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a obra de Jesus Cristo, né, a vida e a obra de Jesus Cristo, acompanhe desde o começo do mês, esse é o assunto do programa Texto e Contexto, às segundas-feiras, às 20 horas. Você pode ver aí o arquivo dos outros programas e nessa segunda e na próxima, os dois últimos temas dessa série, né, desse mês de dezembro, falando sobre a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus abençoe sua vida, que você tenha um bom sábado, um sábado abençoado por Deus. Nós nos encontramos na próxima semana em nome de Jesus.